Bom, eu discuto gênero e sexualidade desde meu TCC lá em 2003, né? Defendido no dia 14 de abril de 2003. Mas aí a partir da escola, né? A partir da vivência na escola, com alunas, né? Na escola e tal. E assim, né? Desde lá, essa tentativa, né, de pensar os lugares possíveis, né, para as narrativas sobre né, as performatividades de gênero e os nossos desejos e as práticas da sexualidade, né, sempre me afetaram e me capturaram, né. E aí, como eu já disse, né, na dissertação houve uma mudança, né, do percurso da pesquisa, né, e na tese houve uma mudança de tudo, só não de orientador e de programa, né? Mas também foi o medo, né? Será que o colegiado vai aprovar e tal? A mudança de tema, né? Então eu entrei com outra proposta de projeto e um grandíssimo amigo querido, né? As amizades sempre me salvaram de muitas coisas desde que eu fiquei órfã, muito jovem ainda, da minha mãe. Então, também foi um amigo, um grande amigo, Luciano Queiroz, fazíamos doutorado juntos em Recife, mas ele era da outra linha, né? Eu era da linha de cultura e memória, ele era da linha de movimentos sociais, e ele é assinante, né, da revista de História da Biblioteca Nacional, e me apresentou e disse, você conhece Cassandra Rios? Eu disse, nunca ouvi falar. Aí disse, você vai ter que conhecer, a sua tese vai ser sobre ela, escuta o que eu estou lhe dizendo. E eu vou lhe dar essa revista e tal, enfim. A partir daí eu li, né, e comecei, já cheguei em casa e já fui pesquisar. Na época, o estante virtual não tinha sido comprado pela Cultura, a gente ainda tinha livros muito baratos e tal. E eu fui comprando e vendo e tal, e meu orientador, mais uma vez, né, me abraçou de forma muito receptiva, mudei o projeto, enfim. E saí de um projeto que eu tinha já tudo muito amarradinho, né, o receio e tudo que eu tinha passado no mestrado, né, eu fiz um projeto onde eu já tinha tudo amarrado, todos os acervos, as entrevistas já estavam todas encaminhadas e tal. E eu saí dessa segurança toda para pensar uma tese em que eu ia ter que pesquisar em Rio e São Paulo sem ter dinheiro, só apenas com um grande amigo no Rio, né, que foi quem me hospedou, quem me ajudou muito sempre, né, que é Eli, que mora em João Pessoa hoje. E muitas pessoas que foram aparecendo pelo caminho, né, e foram me ajudando também, né. Faço agradecimentos a todas elas na tese, né. Então, essa tese, ela é resultado, né, de todas as transformações na minha vida pessoal e profissional depois que eu encontrei Cassandra, né. Eu nunca imaginei que antes da década de 50 tivesse uma mulher, uma jovem adolescente de 16 anos, que tivesse publicado um romance centrado no desejo e na paixão de mulheres. No Brasil, com um número de analfabetos acima de 60%, né? Você tem uma mulher, obviamente sem esquecer os marcadores de privilégio, branca, classe média, né? Por aí vai, letrada e tal, que conseguisse fazer essa proeza e vender tantos livros, né? Então, o percurso da tese também foi muito no sentido de mobilização a partir daquilo que Cassandra me causou e o desejo de pesquisar e ter documentação, porque no Brasil publicados à época só haviam 2 trabalhos, o de Piovesan e de Costa Lima. Só em 2010 é que vai aparecer o trabalho do Pedro Amaral, todos na área da literatura, né? Fora do Brasil havia ainda o trabalho, né, do Rick Santos, mas fora isso, trabalhos acadêmicos não existiam, né? E na área de história, a minha tese continua sendo a primeira, né? Tem outras teses que estão para sair aí, que o pessoal entrou em contato comigo, mas continua sendo a primeira na área de história sobre Cassandra Rios. E, a princípio, pela quantidade, pelo montante de romances, né? Hoje eu tenho 46 romances dela, né? Até maio eu só tinha 42 e consegui, né, me dar o presente maravilhoso, que eu sou muito orgulhosa de ter hoje, mais 4 romances com pseudônimos masculinos, que são dificílimos. Eu os procuro há 10 anos,
né? E consegui agora em maio, e estou muito feliz por isso, assim. E eu tinha, o que é que eu vou fazer, né? Porque eu saí desse lugar de não ter documentação, porque, como são trabalhos no campo da literatura, analisavam romances, dialogam com algumas outras documentações, como jornais, mas não diziam onde era que estavam esses jornais, né? Tinha as autobiografias, eu consegui a primeira, que é de 77, Censura, Minha Luta, Meu Amor, mas a segunda não tinha. Aí foi quando o BAL, né, Isabel Castro Lima, eu entrei em contato, ela foi muito gentil, tirou a xerox, mandou para mim, e depois de um certo tempo é que eu consegui o livro mesmo, através de um livreiro aqui do Brasil que conseguiu no sebo, no Japão, enfim. Né? Então, eu saí desse lugar de não ter documentação e ter os romances, e como é que eu vou fazer uma tese de história em que eu tenho 42 romances e eu vou escolher os heterocentrados, vou escolher os romances lesbianos, vou escolher os livros que têm poesia, vou escolher os romances trans, né, com personagens centrados em pessoas trans. Qual vai ser o critério, né, para fazer uma tese de história, considerando que não havia nenhuma tese de história? E aí, quando eu fui para a pesquisa no Rio e São Paulo, então, eu fui para vários acervos, né? Então, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Museu da Imagem e do Som, Rio e São Paulo, Cinemateca de São Paulo, Arquivo do Estado de São Paulo, entrevistei uma das melhores amigas de Cassandra, e por aí vai, né? E aí eu saí desse lugar de fragilidade para o nosso campo, né? De história, da história, do não acesso à documentação, para muita documentação, né? Consegui, inclusive, processos judiciais que ficaram de fora, e eu decidi não analisar os romances, e numa orientação mais uma orientação muito propositiva com Duval, né? A gente foi construindo aos poucos, né, esses lugares dos capítulos da tese, tanto que são capítulos que ora dialogam, ora não dialogam, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, né? E a grande questão foi pensar, né, essa mulher consagrada pelo público, pela mídia, né, independente de ser chamada a escritora mais pornográfica, né, de ser chamada por muitos críticos como para-literatura, literatura underground, que nem era literatura, o cânone não a considerava. Né? Inclusive, tem uma moça que está fazendo uma dissertação que eu dei uma palestra para um congresso de literatura subversiva, e tem uma pessoa que estava fazendo uma dissertação, e ela está fazendo um mapeamento das produções sobre Cassandra Rios, né? E até conversei um pouco sobre isso com o Ronald, e há uma percepção dessas pessoas que pararam, né, para pesquisar sobre isso, que depois da minha tese há uma multiplicação dos trabalhos sobre Cassandra Rios, né? E eu fico muito feliz por isso, porque eu quero mesmo que as pessoas falem sobre ela, que as pessoas a leiam, que as pessoas conheçam, né? Porque é uma pessoa que revolucionou muitos campos, né? Não só a literatura, obrigando até as pessoas que a detestavam e a não consideravam a falar nela e dela e da sua obra.